Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Ramon, tarólogo, professor de tarô e fundador da Escola Holística Sol do Oriente, criador do programa Tarólogos da Nova Era. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar exclusivamente da carta de número 35, a âncora. Só um instantinho, pessoal. Então, pessoal, você que está chegando agora, curte aí para estar gerando divulgação, compartilha a live, tá? Para que possamos alcançar mais pessoas. A Flávia Panto, boa noite. Então, vou iniciar aqui primeiramente, pessoal, falar um pouco da carta da âncora e depois eu cumprimentar cada um de vocês, ok? Bem, vamos lá. Lembrando que eu vou falar de uma forma fugindo do padrão tradicional. Ou seja, vou trazer uma enxurrada de informação sobre a carta, para que possa melhorar aí o seu cabedal de informação. Bem, vamos lá. A carta de número 35, a âncora, como é mais conhecida popularmente, vamos usar aqui um exemplo prático. Temos aqui o navio e a âncora. Ou seja, o marinheiro, né, no navio, vai chegar até o porto, vai ancorar o seu navio. E nesse meio do caminho surge uma grande esperança em chegar ao porto. Então a âncora, ela nos traz uma tônica de esperança, de esperar que as coisas aconteçam em nossa vida. Em meio ao tempestuoso mar, aos naufrágios marinhos, desejamos chegar ao porto em busca da segurança, da estabilidade. Quando nos falamos de estabilidade, temos que entender uma coisa. Tudo na vida precisa se transformar, precisa mudar de um estágio para o outro. Assim sucessivamente. Vamos usar um exemplo. A infância, a adolescência, a vida adulta, a velhice, a vida, a morte, tudo tem que ter uma transformação. Estabilidade nunca é 100% possível. Não existe estabilidade por muito tempo. Por que eu digo isso? Porque se houver estabilidade por muito tempo, aquilo não vai se mudar, não vai se transformar. E tudo na vida precisa passar de um estado para o outro. Tudo precisa se transformar. Ou seja, não existe construção sem destruição. Para você construir novas coisas na sua vida, algumas coisas vão ter que ser destruídas de certa forma. Então, o que eu quero falar dessa questão de estabilidade da âncora é isso, né? A questão de fixação, a questão fixa que não muda. Tem a questão da tenicidade, a persistência, que é bastante interessante, importante, sim. Mas é algo que não muda, né? A estabilidade, ela muitas vezes não chega a lugar nenhum. Se você quer crescer financeiramente, seja no seu emprego, ou em qualquer área da vida, ou até mesmo em relacionamento, se você ficar sempre estável, você nunca vai crescer, vai continuar na média, ou seja, no estado medíocre. O que é o médio? Né? O que é o medíocre? É aquele que está na média. É o morno, não é quente e nem frio. Então, para vocês entenderem, né, usando essa expressão, né, da questão da estabilidade. Então, a âncora traz esse lado de esperança, de fixação, né, de zona de conforto. Lembramos que na zona de conforto não vamos conseguir nada. Tá? Vou dar uma pausa aqui, vou tomar um vinho. Hoje tem vinho, pessoal. O pessoal vem pedindo
voltar com o vinho. Vamos ver se esse vinho aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Pessoal, lembrando aí que tá chegando agora mandando pergunta, a finalidade da live aqui não é essa, tá? A finalidade da live é falar sobre o significado da carta. Olha lá, Gorete, boa noite, minha querida. Gorete, depois de entrar em contato, para a gente estar marcando aí a nossa consulta também. Marcar um dia específico que fique legal para você. Feliz em vê-la aqui na live. Mas vamos voltar aqui para a live, pessoal, para não perder o foco, né? Mas aqui voltando aqui à carta da âncora, então a âncora traz esse viés, sim, esse lado de estabilidade, né? De ficarmos firmes sobre as nossas decisões. Mas como eu disse anteriormente, né, só estabilidade não vai chegar a lugar nenhum. Estabilidade permanente não existe, tá? Estabilidade permanente ela não existe. Deixa eu ver aqui os comentários. Aninha, boa noite. Gorete. E muitas vezes devemos ancorar, né, a nossa alma para que o nosso destino fique mais propício às nossas conquistas das nossas vidas. Olá, Maria Aparecida Casanova. Gostaria de fazer um curso de baralho cigano com você. Então, Maria, eu vou estar organizando isso aí. Algum pessoal também me chamou no privado, né, a respeito disso. Mas se você quiser entrar em contato, entra em contato comigo pelo WhatsApp, que a gente pode estar organizando isso aí para você, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a live, pessoal. Então a âncora ela vai, né, trazer isso. E a âncora é um ancoramento ali do navio de água fixo, né? Temporariamente fixo, que com o tempo vai mudar, né? O navio novamente vai embarcar, né? Vai ocorrer novas embarcações, mas a âncora ela traz esse viés de coisas fixas, né? Coisas estáveis. Ela tem um lado também, a fixação, a persistência, tem uma tônica também de teimosia envolvido. Só que existe uma diferença, né, entre a persistência, né, muitas vezes, e a teimosia, né? Olá, Maria, Aparecida, qual é o seu WhatsApp? Então, meu WhatsApp ele está na minha página, tá? Mas depois eu posso estar vendo os comentários e deixar o WhatsApp para você, pelos comentários. Mas só você entrar na minha página lá, tem descrição do WhatsApp, tá bom? Mas depois eu vou estar respondendo aqui todos os comentários. Depois eu consigo responder todos os comentários. Só ver o negócio aqui, pessoal. Então a âncora ela traz esse sentido, né? Também por um lado a âncora não que ela seja boa ou ruim. Como eu disse, toda carta ela tem o seu aspecto de positividade ou negatividade, né? Vai representar mais ou menos dependendo do contexto. Mas a âncora, de um modo geral, ela tem um lado interessante que quando ancoramos nossos projetos, né? Como muitas vezes seguimos firme por uma determinada situação, aquilo se concretiza, aquilo se ancora, aquilo se transforma.
Olha lá, Flávia, senti uma firmeza muito grande em você, cigano, pelo lá, gratidão. Vamos lá, pessoal, não vamos perder o foco aqui, né? Depois eu vou responder alguns comentários, né? Mas vamos lá. Muitas vezes temos que ancorar, né? Algumas questões da nossa vida para que a vida flua, para que a vida se sustente. Lá, a Fabiane Bueno, boa noite. Em relação ao amor, tem estabilidade com os sentimentos por ter água no fundo. Sim, sim, perfeito. Gostei da abordagem, bem relevante. É aquilo que eu também falei, Fabiana, no início da live, a estabilidade ela não é permanente, né? Ela chega um ponto que ela se destabiliza. O universo ele funciona assim. Lá, Maria, cigano, você é muito lindo. Você é casado, sua mulher é, venha na Mega Sena. Tchau. Gratidão, minha querida. Pessoal, mas vamos lá, vamos voltar aqui para a live, né? Não perder o foco. Depois eu vou responder os comentários aí de vocês, né? A respeito da carta. Mas, assim, também a âncora, assim, ela. Eu observei muito essa carta em leituras. Ela traz muito, assim, a questão da estabilidade também, propriamente dita, né? Dependendo da instabilidade também. Mas a âncora, ela tem um lado interessante que nos fala muito, sim, da acomodação, né? E a estabilidade, por um lado, ela traz isso. Por que ela traz isso? Muitas vezes a pessoa quer buscar a tal estabilidade, né? Estabilidade entre aspas, né? Ela vai lá, busca estabilidade em emprego dos sonhos, né? Conseguiu aquele emprego, aquele salário X e aquilo nunca muda, né? Ela vai ficar sempre naquilo. Então a estabilidade muitas vezes ela nos limita ao crescimento. Olha lá, Luciana, gratidão. Se tratando da espiritualidade, a âncora, ela vai nos falar de uma espiritualidade firme, de uma espiritualidade concreta, daquela espiritualidade no qual a pessoa leva com firmeza. Pode, de certa forma, também uma pessoa trazer assim, uma crença muito enraizada, né, sobre a espiritualidade dela, tá? No sentido assim, pode levar um certo fanatismo. Antes de passar para outras abordagens da carta da âncora, eu vou mencionar aqui, né, o 13 mais o 5 forma o número 8. Esse número 8 aqui na carta da âncora vai se tratar muito de final de ciclos, vai se tratar muito de transformação na vida de um modo geral, né, que, como eu disse anteriormente, aquilo que é fixo tem que ser mudado, tem que ser transformado. Senão não tem vida, né, não tem sentido. Fala de valores de outras pessoas também, né? Administrar valores de outras pessoas. Mas, de um modo geral, pessoal, peço a vocês compartilhar a live, tá? Curte aí para estar ajudando a divulgação. Uma coisa que eu não mencionei aqui também, a carta da âncora, ela tem aqui o 9 de espadas. O que quer dizer com isso? O 9 de espadas, ele nos remete a situações de pesadelo, de insônia, de preocupação, de medo ao lidar com as coisas da vida. Mas o que você pode estar se perguntando, o que isso remete aqui nessa carta? Bem, muitas vezes buscamos a estabilidade, né, a firmeza, porque somos inseguros perante as adversidades da vida. Deixa eu ver aqui os comentários, primeira vez aqui. Mas assim, não estou falando de. Não estou respondendo perguntas de amor e etc. Não.
Eu estou falando aqui exclusivamente da carta da âncora. Mas assim, se tratando de personalidade de alguém, de um modo geral, a carta da âncora vai nos tratar assim, de uma pessoa que provavelmente é estável financeiramente, né, tem uma situação financeira razoável, boa e etc. Mas também se trata de uma pessoa muitas vezes resistente à mudança, uma pessoa fixa nas suas ideias. Aquele tipo de pessoa que não muda por nada. Aquele tipo de pessoa que coloca uma coisa na cabeça e é aquilo e pronto. Por um lado, isso é bom, mas por um lado também isso é ruim. O porquê? Porque, por um lado, a pessoa tende a realizar aquilo que ela almeja, mas por outro lado, essa persistência que se transforma em teimosia acaba limitando ela de enxergar as coisas de uma outra ótica, de um outro ângulo. Isso acaba dificultando ela de alguma forma. Mas é uma pessoa estável, uma pessoa fixa nas suas ideias, porém, uma tendência muito à teimosia, tá? Mas é uma pessoa firme, é uma pessoa que de fato pode sim confiar. Vou acender aqui um charuto, enquanto isso eu vou responder aqui alguns comentários, né? Olha lá, Maria, boa noite aqui, muito bem-vinda. Né, hoje estamos falando aqui exclusivamente da carta da âncora. Vamos lá. Vamos lá. Neia, né? Boa noite, lindo. Salve sua estrela. Salve. Salve sua estrela. Lá, Gorete, bem, eu teimosia. A teimosia, Gorete, em certas circunstâncias, ela é boa. Aí tem que separar um pouco a teimosia da persistência, né? A persistência, sim, a pessoa persiste quando ela vê que ela tá errando, ela, né, vai por outra ótica. O teimoso, muitas vezes, ele não acaba não enxergando, né? Ele insiste naquilo. O seu lado é bom, muitas vezes escutamos certos conselhos, né, e acabamos em maus lençóis, né? Devemos ter opinião própria. Mas vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui para a live, né? Agora é muito teimosa. Então, Fabiana, na saúde, a âncora ela vai representar assim. Geralmente ela representa uma boa saúde, saúde estável, mas ela aponta também para a pessoa com um certo sedentarismo, tá? Falta de exercício. Então é interessante a pessoa, né, praticar exercício. Olá, Maria. Estou sentindo o cheiro de charuto muito bom de chocolate. Enfim, vamos voltar aqui para a live, né, para não perder o foco. Depois eu vou respondendo as indagações aí de vocês. Mas a âncora, né, de um modo geral, se falando de dinheiro, de finanças, né, é aquele tipo de pessoa que
não dá tchau, né? É aquela tipo de pessoa mão de vaca, mão fechada, né? Nas finanças. Fala de acúmulo de bens, de dinheiro, etc. Mas ela propicia uma certa estabilidade até certo ponto. Ela é boa. Tá se tratando aí de gestão de finanças, não deixa de ser uma carta ruim. Mas também é aquela questão da estabilidade, como eu disse anteriormente. Né? Estabilidade por estabilidade não faz ninguém chegar a lugar nenhum. Estabilidade permanente não existe, tudo tem que se transformar. Né? É através do declínio financeiro que incentiva a pessoa a crescer muitas vezes. Né? Ela correr atrás dos seus objetivos. Eu só peço desculpa pelos sons externos, né? Vocês podem escutar barulho de carro, cachorro latindo, mas é da vizinhança aqui, né? Hoje, felizmente, fim de semana, né? Ou felizmente. É, no amor, a âncora vai se tratar de uma pessoa firme nos seus princípios, uma pessoa confiável, tá? Depende, né? Igual eu falei. Se tiver próximo a cartas que vai desafiar essa confiabilidade ou essa segurança, pode apresentar o contrário, pode apresentar desinstabilidade na relação. Mas, de um modo geral, a carta só, ela vai se tratar disso, né? Ela vai falar de uma pessoa confiável, uma pessoa firme em seus princípios, aquela pessoa que é firme como uma rocha, né? Sempre está ali para o que der e vier. Uma pessoa, podemos dizer, aquele ombro amigo, aquela pessoa confiável. Antes de eu passar aqui para outros significados, alguém de vocês tem alguma dúvida em relação à carta da âncora? Alguma dúvida, alguma outra abordagem que vocês enxergam? Lá, Fabiana, a âncora nos orixás pode apresentar Iemanjá? Sim, pode. Tanto ela como o navio também, né? Pode ter essa abordagem, sim. Ela pode apresentar Iemanjá, né? Mas também pode apresentar marinheiros também, né? O povo do mar. Lá, Igo, Barão, Axé. Pode sim, pode apresentar. Lá, Marcos, boa noite, Marcos, bem-vindo. Muita luz para ti também, Marcos. Axé. Olá, Eli. Boa noite, Eli Nunes, né? Boa noite, Eli. Olá, Maria. A âncora é firmeza? É, ô Maria. Ela é, assim, firmeza, entre aspas, né? Vai depender, assim, de outras cartas que estão à volta dela, né? Mas geralmente ela representa uma firmeza, uma estabilidade, sim. Luciana, qual é a próxima carta? Então, Luciana, eu vou falar semana que vem de mais duas cartas. Provavelmente da carta do trevo
E a outra eu ainda não sei, né? Eu vou postar semana que vem qual a outra carta, as outras duas, as duas cartas que eu vou falar. Uma do trevo que eu já sei, a outra eu ainda não sei. Vou ver qual a outra que eu vou falar. Pessoal, compartilha a live, tá? Para podermos atingir mais pessoas. Lá, Carol, me responde não sei o que você está querendo saber, Carol. Lá, o Igor Barão, como funciona a live? Então, Igor, a live, ela funciona da seguinte forma, né? Uma live de estudo que está relacionado a cartas do baralho cigano. Então, aqui a live está se tratando de falar sobre o significado da carta da âncora, do baralho cigano de número 35. Não, não, Luciana, não. Não está respondendo a pergunta específica. Mas, enfim, se tratando da rotina do trabalho, né? A âncora, ela vai nos falar de uma rotina estável, né? As coisas muitas vezes estão ali na mesmice, né? Como eu citei anteriormente, a questão da estabilidade, né? De algo equilibrado, entre aspas, né? Mas se fala de uma rotina estável. Pode ser um trabalho ali que se encontra estabilizado, olha lá. Boa noite, cigano lindo, oba, hoje tem vinho, hoje tem vinho. Eu acabei arrumando um vinho hoje, né? O pessoal tá pedindo, né? Tem vinho e charuto. Mas a carta da âncora em questão do profissional, ela vai falar muito disso, né? Vai trazer estabilidade ou instabilidade também, dependendo do contexto, né? Vamos usar aqui um exemplo, né? A, se tratando de um evento de trabalho, né? De rotina do trabalho, etc. A foice e a âncora, que pode se dizer de um corte que foi feito no trabalho, mas porém a estabilidade está muito próxima de se concretizar. E que vice-versa, né? A estabilidade se transformando em instabilidade e o corte acontecendo, mas é o corte necessário, né? Transformação é necessária para que ocorra crescimento. Né? Quem nunca, né? Muitas vezes você está num emprego, que aquele emprego te traz aquela estabilidade, de repente, do nada, você é mandado embora, passa tempos depois, você arruma um emprego que você ganha muito mais do que aquele anteriormente. Então, a transformação, muitas vezes a perda, ela não é ruim. Né? Ela é dolorosa muitas vezes, mas ela tem muito a nos ensinar, principalmente com a experiência. Olha lá, a Fabiana, a carta da cobra junto com a carta da âncora, da mesma forma. Eu não entendi a pergunta, Fabiana. Você fala no sentido de estabilidade? Não entendi. Ou na questão de trabalho, se tratando aqui. Eu não entendi a sua pergunta. Estão compreendendo aí o raciocínio, pessoal, da carta da âncora? Olha lá, a Luciana, né? Muitas pessoas se reinventam, sim, sim. É necessário, né? Não, não há crescimento sem a pessoa se reinventar. Olha lá, colocação das cartas da foice com a âncora, os dois lados. Sim, é. Igual eu falei aqui, Fabiana, aqui é algo que tá perto, né? Tá chegando, provavelmente já aconteceu, né? Exemplo, quando tá assinando a jogada aqui do lado direito, é algo que já, né, tá assinando a jogada, é algo que já se findou, algo que definiu, entendeu?
Então vai depender do ângulo, Fabiana, que a carta está posicionada, né? Se ela sai antes ou se ela sai depois. Vai ter uma diferença, né? Aí no significado. Vamos usar aqui um exemplo prático. Exemplo é. Aqui, estávamos falando de trabalho, né? Um exemplo aqui. Os ratos saem aqui antes, né? E a âncora aqui. Então a âncora está assinando a jogada, né? Os ratos aqui vai falar de um trabalho que está desgastante, né? Aquele trabalho que está competitivo. Mas a âncora ela vai estabilizar esse trabalho. Por mais que esteja competitivo, ela vai estabilizar. Mas vamos supor que o contrário ocorra. A âncora primeiro, né? Um trabalho que está te desestabilizando, né? E está se transformando em desgaste. Entendeu? Viu que a forma de ver as coisas mudam. Então uma coisa vai conversar com outra, né? Mas se tratando de comunicação, a âncora ela vai falar de uma pessoa firme no seu posicionamento, né, no falar, uma pessoa que tem firmeza naquilo que fala, é uma pessoa, bem dizer, muito confiável, tá? Aquela pessoa que as pessoas depositam confiança naquilo que ela diz, naquilo que ela fala. Nas amizades, pode apresentar amizades fixas, né, dependendo do contexto do jogo, né? É uma pessoa que mantém muitas amizades, no sentido assim, preserva suas amizades. Né? Uma pessoa que não é de brigar muito com os amigos, né, e etc. Né? Uma pessoa que tem uma certa firmeza ao fazer as amizades, preserva, né? Seria a palavra mais coerente. No contexto família, a carta da âncora ela vai muitas vezes representar, pode representar várias coisas, mas uma das coisas ela pode trazer um conceito familiar muito enraizado, né? Crenças familiares muito fortes, né? Como de repente uma religião, como de repente de muitos hábitos. Muitas vezes uma pessoa que segue aquela sistematização familiar, né? O mesmo comportamento dos avós, dos pais, etc. Né? Não necessariamente que a maioria das pessoas seguem, né? Mas muita gente não segue. Mas tô dando um exemplo, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Lá já é um assunto curto. O Pablo está ensinando a colocar as cartas no significado. Não joga, vai. Tá lá. Nara. Vamos lá então. Falamos da carta da âncora, né? Falamos da âncora um pouco na espiritualidade. Falamos da carta da âncora na personalidade, relacionado a recursos financeiros, valores. Falamos também a respeito de amizades. Falamos também da carta da âncora a respeito do amor, né?
Falamos dela no amor também. Falamos dentro de um conceito familiar também. Agora, quando a pessoa perguntar, tem alguém para chegar na minha vida, né? Como é a personalidade dessa pessoa, que jeito que é essa pessoa? Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Ah, tem um novo amor no meu caminho, como que é essa pessoa? Aí sai a âncora. E vai representar assim, uma pessoa teimosa, uma pessoa firme nas suas decisões, uma pessoa financeiramente estável, mas porém também acomodada, né? Aquele tipo de pessoa que é resistente à mudança, tá? Aquele tipo de pessoa que faz o arroz e feijão e não faz muita coisa a mais. Lá, Nara, tem um tal de Jean que está pedindo para você ver os números do bicho da Mega Sena. Então, eu não vi a pergunta dele, mas avisa para ele que quando eu souber, eu não vou passar, entendeu? Se eu soubesse, eu já tinha, né? Já tinha feito para mim. Olha lá, Maicon, boa noite. Eu não vi ele, nada, não vi na live, não. Fala pra ele, se ele souber de alguém que saiba também do número do bicho da cena, fala pra ele pra me avisar, tá? Que eu quero saber também. Se ele souber desse método aí, me informa, por favor, que eu quero. Olha lá, Michael Saravá. Mas vamos lá, pessoal, voltando aqui para a live, né? Se tratando de estrutura, de carreira e etc., né, de objetivo no qual a pessoa quer almejar, quer conquistar, aqui fala que ela vai conseguir sim, de fato, né? Vai conseguir a estabilidade dela, tá? Olha lá, o Michael, quero saber como ganhar dinheiro, né? A pessoa vai conquistar ali a estabilidade dela, né? A ascensão na carreira profissional, aquilo vai ser consolidado, né? Vai ser bem quisto. Quando nos fala de um tipo de transformação que a pessoa está enfrentando na vida, ou melhor dizendo, como a pessoa está lidando com as transformações da vida, com as mudanças da vida, a pessoa se encontra muitas vezes ali acomodada diante das mudanças. Ou seja, a pessoa não se esforça para sair de onde ela está, né? Ela está sempre ali na média, né? Ela não quer se esforçar para ir além. Aí volta aquele contexto que eu citei anteriormente da estabilidade. Quando se trata de projetos de vida, dos valores da pessoa de um modo geral, aqui vai nos falar de uma situação na qual os valores da pessoa, a estabilidade, a firmeza, principalmente dentro dos negócios, né, dentro do campo aí financeiro. Deixa eu só ver um negócio aqui. Exemplo, se tratando de carreira profissional, a âncora e os livros aqui pode nos falar de papéis, documentos, né, com uma fundamentação muito positiva, muito boa. Lá, o Mike quer ganhar dinheiro, trabalhar, sair da câmara lá. Justamente o tema que estamos falando aqui, né, o Gorete, né, da estabilidade, muitas vezes, né, do conforto, né. Olá, Michele, boa noite. Mas vamos lá, voltando aqui, pessoal, se tratando de uma questão profissional, a âncora e os livros, né, que vai se tratar de um contrato firme, né, um contrato fixo, exemplar. Uma pergunta que o pessoal faz frequentemente, né,
minha carteira vai ser assinada naquele trabalho aqui, não tem nem dúvida, né? Não tem nem o que questionar. Vai e provavelmente você vai ficar muito tempo nesse trabalho. Exemplo, no amor, pode ser aquele casamento que se estabelece, que é a âncora com os livros, aquele casamento que se estabelece, aquele casamento que se firma, aquela aliança que perdura. Como personalidades, essas duas cartas aqui, a âncora e os livros, né, vai se tratar muitas vezes de uma pessoa muitas vezes culta, arraigada em suas crenças, né, no seu conhecimento, aquele tipo de pessoa que não cede muitas vezes, né, aquele tipo de pessoa que não dá o braço a torcer, tá? Em se tratando de valores familiar, né, família, etc., que pode se tratar a âncora os livros de contratos familiares, né, de papéis, documentos, né, testamentos. Olha lá, a Fabiana, a âncora e o envelope pode representar comunicação parada? Pode representar sim, né? Dependendo do contexto, se eu perguntar, fulano vai entrar em contato comigo? Olha, pode até entrar, mas vai demorar, né? A pessoa não vai se esforçar para se comunicar, mas também ela pode, dependendo do contexto, representar uma fala firme também, né? Uma pessoa confiável naquilo que ela fala, dependendo do contexto, né? Olá, Patrícia Santos, boa noite. Mas aqui essa combinação é ótima para ascensão de carreira, para trabalho, né? Vai se tratar de um trabalho que tende a ser duradouro, né? Com contratos firmes, contratos fixos, né? Se tratando de questão profissional aí. Vamos usar aqui algum exemplo, né? A âncora e o coração, um amor na vida amorosa sólido, um amor firme, aquele amor consolidado. A pessoa ela é fiel naquilo que ela sente, né? Ela não trai ali os seus sentimentos, né? O seu amor pela parceira, pelo parceiro. Então vai trazer essa ótica, né? Vamos usar aqui algum exemplo também, um exemplo prático. Aqui um exemplo, né? A âncora mais a cegonha, aqui vai se tratar de uma pessoa que estava acomodada em determinada situação da vida que está prestes a mudar, né? As suas opiniões, seus conceitos, seja lá financeiramente, né? Seja lá no amor. Então, a pessoa saindo da estabilidade, saindo da mesmice e buscando aí novidades. Exemplo, a âncora e o sol, usando um exemplo, né? A pessoa brilhando permanentemente, né? Quando eu digo brilhando assim, ela conseguindo a sorte permanecendo com ela por muito tempo, seja no trabalho, aquele trabalho que as portas se abrem, né? Ou de repente um um novo emprego. No amor também, né? Vai se tratar de um amor totalmente sincero e firme, né? Nos seus conceitos. O campo profissional aqui também é ótimo. Aqui na questão do trabalho poderia dar um ótimo líder, né? Um líder firme nas suas decisões, né? Uma pessoa estável, se tratando de seus princípios. Se alguém tem alguma pergunta,
para fazer sobre a carta da âncora? Alguma dúvida e etc? Olha lá, âncora na gravidez. Qual carta indica que não vai engravidar? Então, ô, Fabiana, é, olha, exemplo, a âncora com a torre, né, para gravidez, mas a carta tem que sair aqui no caso, né, na frente, um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Saindo aqui, né, na posição do chicote à torre. Pode significar muitas vezes que aquela gravidez pode acontecer, mas demora, né? Ou muitas vezes pode apresentar infertilidade também. Mas geralmente pode engravidar, mas demora. Depende, né? A carta do rato pode ter desafios ali para engravidar, né? É algo que a pessoa tem que persistir, mas ela vai conseguir. Mas assim, geralmente a pessoa pode conseguir, mas é um esforço árduo. Porque muitas vezes essa questão de gravidez tem um detalhe assim que muitas vezes pode apresentar um desejo ali da pessoa engravidar e não necessariamente a gravidez, né? Quando sai um jogo geral. Mas agora quando é uma pergunta, né, aí dá para especificar melhor, né? Assim, a pessoa pode engravidar, mas vai demandar um certo tempo para aquilo acontecer. Então, recapitulando, né, a âncora dentro da personalidade ela vai representar uma pessoa teimosa, uma pessoa firme nos seus conceitos, uma pessoa estável, uma pessoa acomodada. Na espiritualidade, representar uma espiritualidade firme, né, nos seus conceitos, uma espiritualidade ancorada nas amizades, uma pessoa que preserva e conserva ali as suas amizades. No amor, ela vai apresentar estabilidade, dependendo do contexto, pode apresentar instabilidade também, né? Vai depender, sim, de muitas coisas, mas geralmente no amor, essa carta aqui ela vai falar de uma pessoa que costuma ter os relacionamentos muito duradouros. Não é uma pessoa muito de brincar dentro do relacionamento. Geralmente é uma pessoa que quer coisa séria. Dentro da saúde, né, ela pode apresentar um certo sedentarismo. A pessoa precisa se movimentar, fazer exercício. Né? O sedentarismo ele pode gerar uma série de problemas da saúde. Mas geralmente a âncora tende a representar uma boa saúde. Mas, né, sempre bom orientar a pessoa que se movimente, pratique atividade física. Não fique acomodada em relação a isso. Né? Tem que cuidar do corpo. Comunicação, uma pessoa firme naquilo que ela fala, nos seus conceitos, nas suas ideias. Eu não entendi, Fabiana, eu quero. Não entendi, Fabiana. Não entendi a sua pergunta. Sobre recurso financeiro, fala de estabilidade, pessoa muitas vezes fazendo uma boa gestão naquilo que ela almeja financeiramente, né? Na família vai representar conceitos familiares enraizados, né? Crenças, muitas vezes, que limita a pessoa de mudar determinadas situações da vida.
Então, Fabiana, eu não estou respondendo perguntas, tá? Desse tipo de coisa, né? A live aqui é exclusiva para falar da carta, né? Mas não existe pessoa certa e pessoa errada, né? Existe a pessoa do momento. Mas voltando aqui para a live, né? Então, falamos da personalidade, da espiritualidade, das amizades, né? Da ascensão de carreira. Exemplo, quando se fala, que tipo de pessoa vai aparecer no meu caminho dentro do tempo de relacionamento, tá? Uma pessoa teimosa, é uma pessoa provavelmente estável financeiramente, né? Uma pessoa que não muda assim facilmente de opinião, tá? Mas é uma pessoa firme, uma pessoa que o relacionamento tende a ser muito duradouro. Lá, Denise, boa noite, Denise. Então, pessoal, na próxima live eu vou falar. Olha lá, Biana, obrigado pela atenção. Próxima live eu vou falar da carta do trevo, a outra carta eu não sei qual eu vou falar ainda, mas, né, então fiquem ligados, né, na próxima live que eu vou anunciar da carta do trevo, né, falarei exclusivamente da carta do trevo. Mas então é isso, pessoal, vou encerrar, né, agradeço a todos pela participação, tá, e uma boa noite a todos e obrigado aí pela audiência. Então é isso. Vejo vocês na próxima live.